Dando sequência ao vídeo de ontem, tá? Que nós estamos falando a respeito do segundo casamento. Se torna pecado? Moisés mandou separar por causa da dureza dos corações. Mas desde o princípio não foi assim. Ou seja, não é assim, mas Moisés abriu uma exceção. Moisés se responsabilizou pelo que ele fez. Moisés avaliou a situação e viu que o único jeito era mandar se separar. Você entende isso? Agora, o que é dureza de coração? O que é dureza de coração? O que significa ser duro de coração? Você vai entender. Por exemplo, duas pessoas são casadas, né? E uma não quer mais continuar com a outra. A outra também não quer mais continuar com aquela uma. Como é que vai fazer? Você vai obrigar duas pessoas a viverem juntas se elas não querem? O coração dele está endurecido, o coração dela está endurecido. Então, existe a fé que pode mudar isso. Mas se os dois estão com os seus corações endurecidos, quem vai lutar por quem? Ela não vai lutar por ele porque ela não quer mais ele. Ele não vai lutar por ela porque ele não quer mais ela. Como é que vai fazer? Como é que vai resolver o problema? Entende? Então Moisés mandou separar. Bom, já que os dois não querem, se estão com os corações endurecidos, então tem que separar. E Moisés abriu uma exceção. Foi isso que Jesus citou. Ora, o divórcio, ele só é aceitável na palavra de Deus, quero deixar isso claro, em caso de adultério, que foi uma quebra de aliança. Mas eu vejo também que quando há, por exemplo, violência, espancamento, abuso, não é verdade? Relacionamentos abusivos, que a pessoa passa a correr risco de vida, sobretudo, então eu acredito que já abre, tá, um precedente para que possa haver uma separação, porque a pessoa está correndo risco de vida, ela corre o risco de ser morta, né? Mas você tem que pesar tudo isso, pesar para o seu relacionamento. Se uma pessoa, ela já era separada antes de se converter a Jesus, já era separada antes de ter um encontro com o nosso Senhor Jesus, então está zerada a conta dela. Ela pode começar uma nova vida com Jesus, ela pode formar uma nova família, ela pode se casar novamente, porque antes de conhecer Jesus, ela se separou, ela se divorciou, não importa o motivo, não importa a razão, mas Jesus chamou ela depois disso, né? Então ela vai começar uma nova vida com Jesus e uma nova família e tudo mais, se ela quiser. Mas, falando no caso de quem já era cristão, tá? Nós temos que apelar para o bom senso e para a misericórdia de Deus. O bom senso e a misericórdia de Deus. Deus, ele não condena a pessoa à solidão eterna para o resto da vida, porque ela teve um relacionamento que não deu certo. Nós vemos isso na sua palavra a respeito da misericórdia, do perdão. Por exemplo, ele não considera o passado, ele faz nova todas as coisas, ele não considera as coisas passadas nem as antigas, tá? Nós temos referências do nosso Deus que ele não vai condenar a pessoa para o resto da vida. Ela teve um relacionamento abusivo, porque existem cristãos que também acabam vivendo em relacionamentos abusivos e acaba chegando ao divórcio. Não é? Você pode ver, tem pastores que se separam, não é verdade? Tem cristãos que se separam, tem diáconos que se separam, tem apóstolos que se separam, enfim. Não deveria. Jesus não mandou, Jesus falou para não separar. Mas eu não posso julgar também, eu não sei o que a pessoa vivia, cada um teve suas razões, não é verdade? Não julgue, você não pode julgar ninguém. O fulano se separou e casou de novo, provavelmente vai perder a salvação. Não julgue ninguém, porque primeiro Jesus falou para nós não julgarmos e segundo,
a pessoa teve suas razões e nós não sabemos o que realmente acontecia entre os dois. Não é verdade? Nós não estávamos lá. Então é melhor não julgar. Mas Jesus disse para não separar. Tá? Mas quando há separação, houve a necessidade de uma separação entre dois cristãos, por razões que eles é que sabem, a pessoa está condenada a viver na solidão eternamente? Se ela, por exemplo, se separou, eu conheci uma jovem que ela se casou com um rapaz, tá? E os dois eram da fé, supostamente, e depois que eles se casaram, ela descobriu que ele não era nada daquilo que ele aparentava ser, uma pessoa de Deus, de fé, e ela estava sofrendo agressões verbais, não físicas, mas eles brigavam demais, e ela decidiu se separar. Essa jovem tem 27 anos. Eu pergunto, ela está condenada, não houve traição nem da parte dela, nem da parte dele. Essa jovem com 27 anos está condenada a morrer solteira pro resto da vida? Pensa bem. Ela vai ser castigada pelo próprio Deus a morrer solteira, porque o casamento dela durou 1 ano só com uma pessoa que era extremamente problemática e perturbada e não tinha nada de Jesus, apesar de dizer que era. Entende? Aí entra o bom senso, tá? Entra o bom senso. Então, se a pessoa, ela diz assim, tá, mas ela tem que lutar para outra pessoa ser transformada. É verdade. Isso é extremamente real. Nós temos testemunhos sobre isso. Mas a separação, para muitos, já é extremamente difícil. A vergonha que ela passa e tudo mais. É para se separar? Não. Jesus disse que não é para se separar. Um cristão deve se separar? Não. Um cristão não deve se separar. Mas é obrigado a viver junto com alguém que a gente não quer? Também não é obrigado a viver junto com quem não quer. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, quanto mais a viver com alguém. Apele para o bom senso. Apele para o bom senso. Então, é para separar? Não é. É obrigado a viver com alguém que você não quer mais viver? Também não. Tem fé para lutar por essa pessoa? Luta. Jesus tem o poder de transformá-la. Não tem fé de lutar por essa pessoa? Vai fazer o quê? A pessoa não tem fé para lutar pela transformação da outra. Não, você não tem fé para lutar, você não quer mais essa pessoa, mas de acordo com a palavra, ou você fica com ela até morrer, ou se você se separar, você está condenada a ficar sozinha pro resto da sua vida. Não consigo imaginar um Jesus assim. Então, pense, mas lembre-se, você que é cristão, está com problemas no seu casamento, lembre-se, nós temos a fé para mudar isso. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos milagres. Jesus disse que tudo é possível quando nós cremos. É possível ele mudar, é possível ela mudar. Agora, se os dois estão com seus corações endurecidos, então vocês dois têm que levar isso a Deus e deixar Deus dar a direção do que é melhor fazer. E se você conhece alguém que se separou, não julgue, não condene, deixe que Deus faça isso, porque cada um vai prestar contas de si mesmo para o Deus Altíssimo.